Foi um julgamento complicado, um julgamento muito difícil, porque eu estava falando por meias palavras. Se fosse o tribunal do júri, seria diferente. Até não duvido que ele fosse condenado. Porque a opinião pública estava muito, muito revoltada contra ele, muito enfesada contra. Eu fiz um programa poucos dias antes do julgamento, e nesse programa eu mostrei a inverossimilhança da acusação. Mas foi muito, muito em cima do julgamento. Não deu para mexer com a opinião pública, que era contrária. Então ficou aquele julgamento complicado. Mas a sorte é que foi julgado pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores. Então a coisa muda. Aí eu não precisava fazer o trabalho que se precisa, que é necessário fazer para um júri constituído por pessoas não formadas, ou se formadas, não dada positivamente ao ramo de direito que pudesse interpretar uma execução, que pudesse examinar um caso. Não, era o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a nota máxima em matéria de justiça. Então, para mim, foi fácil falar ao tribunal do que falar fora do tribunal. Falando ao tribunal, eu dizia, evidentemente, aquilo que eu tinha imaginado, que eu imaginava, aquilo que a prova demonstrava, e fui muito bem sucedido. Pois bem, entretanto, tinha uma testemunha ainda que eu precisava demonstrar que essa testemunha, aliás, duas testemunhas, que eu precisava demonstrar que essas duas pessoas teriam chegado imediatamente após o fato. Houve o estampido e daí, em seguida, apareceram dois brigadianos. Então a acusação fazia uma tremenda luta pela acusação, graças ao depoimento desses dois soldados. Ora, era 10 horas da noite, frio danado. Eles estavam esperando a transmissão para ir embora, para comer, não tinham nem comido. Relógio. Será possível verificar a existência de dois relógios ao mesmo tempo? É uma família desunida, como o diabo esse relógio, não é? Pois bem, então havia uma discrepância de 1 minuto, mais ou menos, uma coisa assim. Mas a acusação fazia uma guerra terrível a esse respeito. E eu, então, mostrei ao júri, ao julgamento, ao tribunal, que os dois brigadianos estavam falando a verdade e que a acusação era absolutamente, mas absolutamente improcedente. E foi o que me valeu, porque falando para técnicos, falando para o desembargador, que eram homens habituados a julgar e julgavam de verdade, era muito mais fácil do que falar para um leigo, falar para uma pessoa que não está acostumada a julgar. E eles estavam habituados a julgar. Então foi muito fácil desmanchar esse depoimento. Trouxe o depoimento para mim, porque eu dizia que eles tinham chegado no momento em que o réu já não estava ali, já tinha saído. Mas o que eles diziam era importante para a defesa. Então, por isso que a acusação fazia guerra e utilizava essa história das horas, do depoimento tardio, naquela noite fria. E isso eu usei. Eu usei. Ora, convenhamos, num mês de agosto, frio danado, 10 horas da noite, os dois infelizes prontos para sair, largarem o serviço para comer, não tinham nem comido. Ouvem os estampidos e correm no local. E um está olhando o relógio,
Ah, mas o meu relógio está diferente do teu. O meu é 10 e 10, o teu é 10 e 12. Não pode. É absolutamente impossível. Eles só olham o relógio depois que chegam. Aí eles olham. Mas se eles ouvem o estampido, vão olhar o relógio. Ah, pera um bocadinho. Isso não dava, não dava. Né? Então, desmanchei também essa parte que era importante e trouxe os depoimentos deles, daquilo que era vantagem para a defesa. Depois tínhamos uma outra testemunha. Essa testemunha era complicada. Mentiu a beça. E eu também provei que ela estava faltando com a verdade. Ela, a testemunha, teria visto a saída do carro do local do fato, na esquina a uma quadra, mais ou menos, do local do fato. Não era possível. Porque como a testemunha narrava o fato, completamente diferente. Bom, eu sei que foi um Deus nos acuda, sabe? Foi um Deus nos acuda. Doutor Lepes, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Domínio Público, um programa a serviço da comunidade.